galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café com Cerveja e Escola. A nossa escola aqui, a nossa escola EAD, a nossa escola virtual, tá? Enquanto as nossas aulas presenciais não voltam, tá? Até mesmo depois, tá? O intuito é manter o canal, para sempre estar auxiliando aí os nossos estudantes, espero que todos estejam bem. A aula de hoje, tá? A contribuição da sociologia para a interpretação da sociedade contemporânea. Aula voltada aí para alunos do primeiro ano do ensino médio de sociologia e do primeiro ano do ensino médio do curso normal de sociologia, tá? Espero que todos os meus alunos estejam bem, se cuidem, tá? Eu sei que é ruim interrompermos as nossas rotinas diárias, esse momento de pandemia mexe um pouco com o nosso cérebro, com os nossos comportamentos, mas tudo na vida passa, e quando passar retornaremos aí a uma rotina normal, talvez nova, mais diferente do que estamos vivendo agora, tá? Bem, pessoal, para falar de contribuição da sociologia para o estudo da sociedade contemporânea, a gente tem que levar em consideração a mudança de pensamento intelectual, tá? Que ocorre no período. Voltando um século antes do surgimento da sociologia enquanto ciência, no século XVIII, vai entrar em vigor na sociedade europeia o pensamento dito iluminista, tá? Esse pensamento ele é racional, ou seja, racional científico, tá? Onde vai analisar em todos os seus estudos, tá? De maneira racional, se opondo ao pensamento religioso da igreja, tá? É uma definição bem basicona desse tipo de pensamento, tá? E esse pensamento ele começa a tomar conta dos estudos e vai influenciar em movimentos como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tá? E a partir daí vai se analisar a estrutura da sociedade, tá? A explicação dessa sociedade através da ciência, a partir do século XVIII, tá? E no século XIX, quando já se passaram as revoluções industrial e francesa, os pensadores da época, tá? Eles vão analisar quais mudanças, tá? E que mudanças essas duas revoluções elas trouxeram para o meio social, tá? As rupturas, tá? As continuidades, para verificar como surgiu aí uma nova sociedade no mundo do século XIX, tá? Bem, pessoal, falando da Revolução Industrial, tá? É uma mudança significativa na vida social de todos, tá? Que viviam naquela época, tá? Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas moravam no campo, tá? Existem estudos que dizem que 90% das pessoas moravam no campo, 10% na cidade, tá? E com a Revolução Industrial, gradativamente essa questão vai mudando e as pessoas passam a morar na cidade, tá? Em pouco tempo vai passando do que morava no campo. E o que traz essa mudança toda, pessoal? Quando a pessoa morava no campo, ela morava lá na sua terrinha, tá? Ela tinha sua terra, tá? Na Inglaterra, por exemplo, as pessoas tinham a terra, chamadas terras comunais, que depois viraram terras privadas, tá? Com o processo da Revolução Industrial. O que eram comunais, em sua maioria, essas pessoas tinham? Ou seja, elas tinham a terra, mas não eram donas dessa terra, tá? E com a transformação dessa terra, cedida ao particulares para se transformar em propriedades privadas, as pessoas perdem essas terras e acabam migrando para a cidade, porque a cidade precisava de mão de obra para trabalhar nas indústrias, tá? E quando a pessoa vivia no campo, ela vivia de acordo com a sua necessidade do campo. E qual era a necessidade daquela pessoa? Ela trabalhava para a sua subsistência, mas ela tinha sua casa, ela tinha sua comida, tá? Ela vivia em condições, se não eram de rei, vamos colocar dessa forma, mas não vivia, vamos dizer assim, vivia uma realidade que ela estava acostumada, tá? E essa pessoa muda para a cidade. Mas não é uma pessoa, são várias pessoas. E essas pessoas que mudam do campo para a cidade, elas vão para uma rotina nova, totalmente diferente do que elas viviam. Elas trabalhavam muito no campo, sim, trabalhavam. Mas quando elas vão para a cidade para trabalhar nas indústrias, primeiro, elas vão para um lugar
que elas desconhecem. Essas pessoas são colocadas em locais onde moram muitas pessoas, aí tem a formação dos primeiros cortiços, bairros operários, tá? Onde não tem condição de saúde, condição de higiene, tá? São casas, é como se fossem as favelas da época, tá, pessoal? É como se fosse a favela da época. Casas empilhadas umas nas outras, tá? Sem tratamento de esgoto. As pessoas iam trabalhar na indústria, altas jornadas de trabalho, tá? Exaustivas, 16, 18 horas por dia, não tinha... eram condições insalubres, não se preocupavam com a segurança, com a saúde das pessoas. Ou surge ali um novo quadro social de exploração e desigualdade, tá? Isso é o cenário da Revolução Industrial. Já no cenário da Revolução Francesa, tá? Agora um viés político também interfere no viés econômico. Deixa eu tomar só uma água aqui, só porque não é só café não, a água também é muito importante, tá? Vou dar uma tossidinha, mas a tossida protegida. Não sei o que dá, porque toda vez que começa a gravar a vida dá vontade de tossir, né? Isso é só tosse comum, tá? É impressionante. Antes, ó, ninguém tosse. Grava. Mas voltando para nossa aula. E a Revolução Francesa, ela vai transformar no campo político, social e também econômico, tá? Essa sociedade, tá? O lema da Revolução Francesa seria igualdade, liberdade e fraternidade para todos, tá? A Revolução Francesa, ela surge com o intuito de acabar com a sociedade do antigo regime, tá? Chamada sociedade de ordens, onde o primeiro e o segundo estado, formado pelo clero e a nobreza, eram detentores de todos os privilégios, de toda a riqueza, e o terceiro estado, que compunha mais de 97% da população, passava necessidade, tinham todas as obrigações, pagavam todos os impostos e estavam passando fome, literalmente. Há o processo revolucionário francês para acabar com toda aquela injustiça e todos serem iguais perante a lei. Aconteceu isso? Nada. Eclode a Revolução Francesa, um grupo se destaca, a burguesia, e as desigualdades, elas continuam. No lugar do rei surge a figura do proprietário burguês, tá? E no lugar do servo, os trabalhadores, sejam os que ainda permaneceram no campo, sejam aquela grande quantidade que foi para a cidade. Muda-se a conjuntura de exploração, tá? A exploração que era feita de senhores em relação aos seus servos, passa a seus proprietários, que são os proprietários, donos de terras e fábricas, sobre os trabalhadores, tá? Aqueles que não possuem os chamados bens de produção. E a exploração, ela surge na forma do lucro, tá? Ou seja, o burguês, o empresário, colocar dessa forma, ele vai cada vez ficando mais poderoso politicamente e principalmente economicamente através do lucro que ele obtém através do trabalho das pessoas que ele paga o salário. Aí você vai falar, pô, Bruno, mas isso é normal hoje. Claro que isso é normal hoje. A gente vive numa sociedade capitalista, tem que ser normal. Normal, que eu digo, de vivermos essa situação. Só que hoje, em comparação ao que ocorreu no passado, existe uma diferença muito grande quando surgiu, tá? Hoje, quando surgiu, não se tinham nenhum direitos, tá? Hoje nós temos, você pode discutir se eles funcionam ou não, mas temos. Naquela época as pessoas trabalhavam de 14, 16, 17, 18 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, imagina você trabalha 16 horas. 24 menos 16 dá 8. 8 horas que você tem para ir e vir do trabalho, dormir, ter o lazer, tá? Isso é vida? Então, a exploração é muito melhor. E você não tinha garantia de salário. Hoje as pessoas, ou boa parte delas, tem. A lei diz quem trabalha de carteira assinada, quem tem contratos, você recebe um valor por aquilo, não existia. A pessoa ficava doente, tchau, não tinha o que trabalhar. Não tinham condições de segurança, existiam as leis de segurança hoje. Ou seja, a gente vive numa sociedade capitalista, mas diferente daquela que surgiu, tá? Então a exploração, tá? Ela continua, tá? Proporcionada por esse sistema, tá?
E aí, Bruno, tá, você falou, e aí? Tá, aí o que é o mais importante, tá? Devido a essa nova conjuntura da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, surge uma nova sociedade. Que sociedade é essa? Sociedade europeia industrializada do século XIX. Nova, cheia de questionamentos, cheia de dúvidas, cheia de exploração, desigualdade. E aí, como ia ficar esse negócio? O que houve? Foi preocupação, tá? Preocupação de quem, pessoal? Preocupação dos intelectuais, dos movimentos populares e de organizações de trabalhadores. Não eram sindicatos, tá? Sindicatos é uma coisa posterior, mas os trabalhadores se organizavam por atividades que exerciam, tá? Como se fossem pré-sindicatos. E que preocupação se tinha dessa galera toda, do esfacelamento da sociedade europeia, da ordem social. Imagine um monte de gente, tá, morando sem condição, sem dinheiro, tá, passando necessidade, morrendo. Já lembra alguma coisa? As pessoas ficam revoltadas e saem quebrando tudo. É o medo de uma nova revolução francesa. Só que essa seria uma revolução operária, tá? Os movimentos sociais, os ideais sociais, os ideais pré-socialistas de exploração que surgia, de combate a essa exploração, tomava conta da mentalidade daquela sociedade, aquilo que estava sendo passado para os trabalhadores. Imagine uma sociedade que se unisse para lutar pelos seus direitos, ia gerar uma nova revolução, como posteriormente surgiu na Rússia, na Revolução Russa. Mas se tinha medo na Europa naquele momento. Então, intelectuais começaram a pensar, e é nesse contexto que vai surgir as ciências sociais, na figura de Augusto Comte, para estudar as causas dessas desigualdades, tá? E encontrar soluções. Tá? Problemas estes que causavam tanto risco à ordem social europeia. As causas dessa desigualdade nós falamos já na nossa aula, tá? A diferença entre a eterna rivalidade entre dominantes e dominados, tá? Ou seja, isso sempre vai ser a causa no mundo capitalista. Acaba quando? Quando todos tiverem o mesmo direito, aí não vai ser mais capitalismo, vai ser comunismo ou uma outra coisa que seja parecida com igualdade, tá? E como solucionar esses problemas? É o que a sociologia estudou e busca estudar, tá? E naquela época eles estavam estudando como encontrar soluções. Controles sociais, um exemplo disso, encontrar soluções seria ocupar a mente desses trabalhadores em momentos onde eles não estivessem trabalhando. Surgem aí atividades, por exemplo, de lazer como o futebol. Futebol, por exemplo, surgiu nas fábricas inglesas, tá? Pouco pós-revolução industrial, para ocupar o tempo ocioso dos trabalhadores na fábrica. Um esporte que ocupava e eles não iam ter tempo de pensar em reivindicar os seus direitos, tá? Século depois, anos depois, também surge em cinema, por exemplo, o intuito também de controlar as mentes, a diversão para essa galerinha aí, meio que rudimentar, muitas das vezes, mas para controlar, tá? É isso que se buscava, controlar. O futebol é um ótimo exemplo para isso. Aquele monte de homem à toa, vamos jogar futebol. Imagine, torneio dos operários, Shopping Partage versus Shopping lá da BR, lá, Plaza versus Niterói Shopping, Amigão versus Caçula, Caçula versus Calunga, tudo da época. Tava entretendo aí a galerinha, tá? E a sociologia surge neste contexto. Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, tá? Para estudar essa sociedade. Só que a sociologia ela avança, tá? E nesses 2 séculos depois do surgimento da sociologia, ela vai ajudar no estudo das estruturas da sociedade contemporânea, tá? Essa sociedade ela se expande. Nós vamos estudar isso em várias aulas de sociologia. Ela vai se expandindo, tá? Como a cultura, tá? A questão das desigualdades, o mundo do trabalho, a política, entre outras coisas. Ou seja, ela se expande em várias ramificações que ajudam nos estudos de vários mecanismos dessa sociedade.
Bem, galera, se gostaram, tá? Dê lá um ok, tá? Curtam o canal, indiquem a pessoas que estão precisando. Eu não estou fazendo promoção pessoal, o intuito do canal é ajudar. Aqueles que se sentirem interessados em aprender, estarei aqui disponível para ajudar vocês, tá? E nunca vou esquecer, quando estiver com essa camisa, saudações tricolores. Um abraço a todos.